Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia pra vocês! E aí, já tá em dia já? Já tá quase no horário, né? 8 horas o pessoal entra no serviço. Bora, bora, bora! Então, gente, hoje eu caminhei porque minhas pernas tava moída, né? Até no meio das coxas tava dolorido. Mas eu contei, né? E eu não vou me expor a risco de lesionar, porque se eu me expor a risco de lesionar, aí nem o que eu conquistei. Eu já conquistei 5,5 km caminhando. Então hoje eu caminhei, amanhã eu vou caminhar e depois da manhã eu vou ver se eu tô apta a correr. Se eu não tiver apta a correr, eu vou caminhar de novo. Então uns 3 dias caminhando, dando um tempo para poder recuperar. Eu corri 2 dias e eu fui contar quanto que eu corri, né? Fui contar as quadras. Deu 26 quadras, mas eu creio que inteiras eu corri 20 quadras, ou seja, 10 quadras por dia. Cara, do ponto zero de quem nunca correu na vida, correr 10 quadras inteiras é tipo uau, entendeu? É uau. Então, assim, eu considero, e eu tô muito feliz por ter conseguido fazer isso. E eu não vou parar, né? Eu vou dar um tempo para minhas pernas se recuperar, porque realmente precisa de uma recuperação. E eu não posso correr o risco de lesionar, porque se eu lesionar, nem a caminhada eu vou fazer. Então, eu prefiro caminhar, né? E não perder o que eu já conquistei, que são 5,5 km caminhando, do que correr todo dia, que vai ser impossível para mim que não tenho uma educação desse jeito, né? No meu corpo não tá acostumado, é a primeira vez. Mas foi tipo descobrir isso tudo, né? Que hoje eu fui caminhar e fui contando, realmente. Cara, é surreal, entende? Então a gente tem que perceber que a Rafaela de ontem, que não caminhava, para a Rafaela de hoje, que conseguiu correr 2 dias seguidos e fazer 20 quadras, eu fiz 26 mais 20 quadras inteiras, é tipo uau, entendeu? Então eu tô muito feliz com a minha evolução, isso para mim é uma evolução. Eu estou caminhando todos os dias, nós estamos no dia 13, eu acho, então são 13 de 13, né? Eu acho que é dia 13, se não me engano, só se eu estiver doido. Mas são 13 de 13, entendeu? Desde o primeiro dia do ano eu tô caminhando. Então eu tô caminhando todos os dias, eu vou caminhar todos os dias. Ah, vai chover, eu vou caminhar na chuva. Vou colocar um guarda-chuva, vou caminhar na chuva. Sei lá, vai dar vendaval, vou caminhar no vendaval. Não sei, vai nevar, eu vou caminhar na neve. Eu vou caminhar todo dia, isso é um fato. Agora, vai ter dias que eu vou correr. E eu não vou abrir mão mais de correr, de jeito nenhum. E a meta é 5,5 km correndo. Vai demorar 3 anos, 4 anos, 5 anos? Não sei, mas eu vou pra lá, é pra lá que eu vou. Entendeu? Então já tem um foco, é lá. Mas eu vou fazer isso com segurança, para o meu corpo estar adaptado. Olha olha isso. Olha que maravilha. Da pessoa que começou a andar no primeiro dia, tá? Espetáculo, entendeu? Aí hoje eu tava andando, né, na subida, porque tem uma subida, né, de lá da feira pra cá tem uma subida, que eu caminho até a feira e da feira eu vou até o Proença, e do Proença eu venho embora. E aí, eu caminhando aquela subidinha da feira, vindo embora da avenida, eu não tive nenhum problema em respirar, sabe? Então, assim, minha respiração tá maravilhosa, entendeu? Tá uma maravilha. Na subida, na descida, a respiração tá assim, ficando perfeita. E aí eu passei em frente ao posto e eu vi uma senhorinha fumando. E eu falei, cara, podia ser eu, né? Olha só do que Deus me livrou, ela deve ter seus 60 anos, não sei. É porque como o cigarro, ele envelhece demais a gente, então às vezes pessoas muito jovens parecem muito velhas. E eu tô até com uma juventude boa, assim, pelo tempo que eu fumei 20 anos, eu tô até bacaninha, não tá tão, né, destruído de cigarro. Então, tipo assim, que bom que eu parei.
né? Tem o quê? Eu parei em 2021, 22, 23, 24, 25, 4 anos que eu parei de fumar. Cara, que bênção eu poder respirar, poder encher meu pulmão de ar sem dificuldade nenhuma, sabe? Poder correr. Moleque, isso é bom demais. Então eu tô muito feliz com a minha evolução. Vou continuar. E vamos aí, 365 de 365, em nome de Jesus, né não? Hoje a gente vai ler 1 Crônicas 28. E eu tô muito agradecida a Deus, sabe? Porque eu tenho vivido, né, experiências novas, eu tenho sentido coisas novas e eu tô numa fase assim de descoberta do novo, sabe? Novas pessoas, novas coisas, novos momentos, novas direções. Tá tudo novo assim pra mim, é como se tivesse abrido uma porta grandiosa, sabe aquelas de casa portal, digamos um portal assim, tipo enorme, entendeu? De todo tipo de possibilidades, entendeu? E eu tô me sentindo assim, como se tivesse abrido um portal de possibilidades na minha vida. Então eu tô muito feliz com isso. E a gente vai ler 1 Crônicas 28 e o texto de hoje. O texto de hoje ele é uma bênção pra gente. Ele é uma bênção de verdade. Então vamos lá, ó. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem me ensinado, por todas as possibilidades, por tudo que o Senhor tem colocado diante de mim. Eu me sinto como uma criança. Eu me sinto como uma criança diante de uma escada imensa, longa, que eu só tenho que subir. Eu só tenho que crescer. Obrigada, Senhor, por todas as oportunidades. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que eu aprendi até aqui. Porque se não fosse esse aprendizado, eu não teria chegado até aqui. Obrigado por me trazer até aqui. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a entender a sua palavra e a continuar nela sempre. Em nome de Jesus. Amém. Gente, ó, fala assim, tá, o texto. O rei Davi ordenou que todas as autoridades de Israel se reunissem. Peraí. Aí, melhorou. Tava escuro. O rei... Boa carenagem, né? Boa. Tá bacana, tá bacaninha. O rei Davi ordenou que todas as autoridades de Israel se reunissem na cidade de Jerusalém. Portanto, se reuniram em Jerusalém todos os chefes das tribos, os oficiais que cuidavam dos negócios do reino, os chefes dos grupos de família, os administradores das propriedades e de todo o gado que pertencia ao rei e aos seus filhos, e também os funcionários do palácio, os oficiais superiores do exército e os outros homens importantes. Ou seja, uma reunião de todo mundo que era importante e que já administrava o reino de Davi, tá? Então Davi ficou de pé na frente deles e disse: Povo da minha terra, meus irmãos, escutem. Eu quis construir uma casa onde ficasse guardada para sempre a Arca da Aliança, que é o estrado dos pés do Senhor nosso Deus. Ou seja, a presença de Deus repousava em cima da Arca da Aliança, se assentava ali com os querubins. Os querubins ficavam assim, com as asas assim, para frente, em cima da tampa da Arca da Aliança, tá? E a presença do Senhor repousava em cima. Eu havia feito preparativos para construir um templo em sua honra, mas ele me proibiu de construí-lo porque sou soldado e fiz correr muito sangue, matou muita gente. O Senhor, o Deus de Israel, escolheu a mim e aos meus descendentes a fim de governar o povo de Israel para sempre, pois ele escolheu a tribo de Judá para que dela saíssem os reis. Da tribo de Judá, ele preferiu a família do meu pai, e entre os filhos do meu pai, ele me escolheu para me fazer rei de todo o povo de Israel.
Ele me deu muitos filhos e entre todos eles escolheu Salomão para governar Israel, o reino do Senhor. E Davi continuou: Deus me disse: o seu filho Salomão é quem irá construir o meu templo. Eu o escolhi para ser meu filho e serei pai dele. Se ele continuar a obedecer todas as minhas leis e mandamentos, como tem feito até hoje, eu firmarei o seu reino para sempre. Tem um porém, né? Se ele continuar me obedecendo, eu firmarei o seu reino, tá? Então, esse porém é para nós também. Se nós continuarmos fazendo aquilo que agrada ao Senhor e servindo de todo o coração e deixando com que Ele reine sobre nossa vida, aí sim Ele fará grandes coisas em nós, por nós, conosco, através de nós, para sempre. Então, ó, e firmarei o seu reino para sempre. Davi disse também: portanto, agora, na presença do nosso Deus e desta assembleia de todo o povo de Israel, a reunião, né? O povo do Senhor, eu recomendo a vocês que obedeçam cuidadosamente o que o Senhor nosso Deus ordenou para que esta boa terra continue a ser de vocês e para que vocês possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. E a Salomão ele disse: meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Deus conhece todos os nossos pensamentos e desejos. Ele conhece o seu pensamento. Ele conhece o seu desejo. Assim como ele conhece o meu pensamento, ele conhece os meus desejos. Ele sabe tudo. Desde o meu nascimento, antes do meu nascimento, quando eu fui projetada, até o final da minha vida. Desde o seu nascimento até o final da sua vida. Deus conhece tudo de você. Tudo que você vai falar, tudo que você vai fazer, todos os pecados cometidos, toda a sua intimidade, Deus conhece, tá? Com todas as pessoas que você vai se relacionar, amigos, parentes, relacionamento íntimo, tudo, Deus conhece tudo. Então, ó, se você o procurar, ele o aceitará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Acontece o seguinte, quando a gente se afasta de Deus, naturalmente ele nos deixa a nossa própria mercê, né? Ou seja, os nossos próprios desejos, nosso próprio entendimento, nossas ações. E aí a gente se lasca, natural, tá? Longe de Deus, a gente se lasca. Então, ó, você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu templo santo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Davi entregou a Salomão a planta de todos os prédios do templo, do depósito, das salas, de todas as salas e do lugar santíssimo, onde os pecados são perdoados. Deus também deu as plantas de tudo que tinha planejado. Deu também, né? Deus não, Davi. Deu também as plantas de tudo que havia planejado para os pátios e as salas que deveriam ficar em seu redor, ao redor do templo, e as plantas do depósito onde seriam guardados os objetos do templo e as ofertas dedicadas a Deus. Davi também deu a Salomão por escrito a maneira de organizar os sacerdotes, os levitas, no cumprimento dos seus deveres, para fazer todo o trabalho do templo e para cuidar de todos os objetos do templo. Davi está entregando tudo ok. Davi está entregando material, Davi está entregando escala de serviço, Davi está entregando cômodos do prédio, a planta do prédio, o que vai ter dentro, o que vai ter fora, o tamanho dos objetos, como deve ser feito cada objeto. Davi está entregando tudo. Deus nos entrega tudo. Deus nos entrega a matéria-prima. O que nós vamos fazer com ela aí já é ação nossa. Deus nos entregou o mundo, literal, para Adão e Eva. Deu o mundo para eles. Deu terra, deu planta, deu bicho, deu tudo.
O que o que o ser humano vai fazer é com o ser humano. Você nasce numa família. Às vezes a família é desestruturada, porém, Deus te dá perna, braço, corpo. Você tem, né, sua vida. Você pode fazer algo com aquilo. O que você vai fazer... O que você vai fazer é você, tá? Deus te entrega. Deus te entrega uma vida, um corpo, para você agir com ele. O que você vai fazer com isso, aí é você, tá? Então, ó, Davi entrega tudo. Ó, o plano determinava o peso de prata e ouro que deveriam ser usados para fazer os objetos do templo, para fazer cada lamparina e candelabro, as mesas de prata e cada uma das mesas de ouro, onde seriam colocados os pães oferecidos a Deus. Também determinava o peso de ouro puro que deveria ser usado para fazer garfos, bacias, jarra, o peso de prata e do ouro para fazer os pratos, ou seja, tudo certíssimo. E o peso de ouro puro que devia ser usado para fazer o altar onde o incenso é queimado, e para fazer o carro, onde seriam colocados querubins, e com que as asas estendidas cobrem a arca da aliança de Deus, o Senhor. E Davi, o rei Davi disse: tudo está nestas plantas que foi escrito de acordo com a instrução que o Senhor me deu, explicando como tudo deve ser feito. Tudo isso foi explicado pelo Senhor. O nosso corpo foi feito por Deus, tá? Obviamente que minha mãe, meu pai, teve um óvulo, teve ali um zigoto, né? Espermatozoide, mas como se formou os ossos ali dentro? Como se formou todas as veias? E todo esse processo que é no escondido, que é velado, que é assistido por Deus, que é transformado por Deus, e depois a gente sai um ser humano completo, é Deus que dá, tá? Rafa, mas nasceu com uma deficiência. Tem vida? Tem. Deus deu, tá? Mas o porquê que nasceu com essa deficiência? Nós não temos o porquê, entende? Nós não temos o porquê. Nós não somos capazes de entender o porquê. Por que que uma criança nasce com transtorno? Por que que uma criança nasce com uma deficiência? Por que que eu não vim completo, né? Na verdade, nós somos completos, ainda que temos deficiência, porque nós já temos a deficiência da natureza humana de ser imperfeito, de ter pecado. Nós já temos essa deficiência. Essa deficiência já está até nos seres humanos que são hábitos normais. Ninguém é 100% normal, sabia disso? Comprovadamente, cientificamente, ninguém é 100% normal. Não existe um só ser humano 100% normal. Então já começa por aí. Então, nós não sabemos de fato por que uns têm tudo, entre aspas, e outros não têm. Mas o que nós sabemos é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E todos foram chamados para o propósito, até mesmo as pessoas que não compreendem esse propósito. Porque no caso de transtornos mentais, como na situação do meu filho, Davi é autista, porém ele é um nível menor. Mas tem transtornos muito mais severos e essas pessoas, elas não vão entender o propósito. Mas elas sentem. Todo mundo sente Deus, ainda que de uma maneira diferente, entende? Então, todo mundo foi criado para um propósito. Todos, até as pessoas que estão pela metade, elas foram criadas, metade que nós dizemos aqui. Para Deus nós somos inteiros. Acontece o seguinte: Deus não criou espíritos pela metade. Deus é espírito. E o que ele pôs naquele corpo, naquela matéria que ele fez de barro, foi um espírito. Então Deus não nos vê com esse corpo físico. Deus nos vê com um espírito que tem dentro da gente. Acontece que talvez esse corpo físico ele venha com algum defeito, né? Que aparentemente a gente acha que é defeito. E ele vem.
e que se torna um defeito pelo fato de não funcionar perfeitamente para o mundo que a gente vive. Porém, ele não nos vê com essa deficiência. Ele vê o espírito perfeito que ele colocou dentro daquele corpo. Entende como a nossa percepção de o que é defeito e o que não é defeito é errada? Por exemplo, uma criança que nasceu com a deficiência de não andar, de não falar, de não escutar. Mas o espírito dela consegue falar por dentro, o espírito dela consegue correr por dentro. Pode não funcionar no externo, no corpo físico, mas por dentro é um espírito completamente perfeito. Deus não cria espíritos com defeito. Entende? Então Deus enxerga você com o espírito perfeito que Ele fez. Ele não enxerga você com a deficiência física que existe. Porque deficiências físicas já começaram a existir através do pecado. Através do pecado, a nossa matéria se tornou já decadente. Tanto é que ela morre, ela apodrece, ela vai ter um fim. Então, por que eu tenho uma deficiência mental ou física? Provavelmente porque essa deficiência já está no nosso gene, na nossa característica genética. Do que? De pecado, de morrer, de ter fim. Tá? Provavelmente. É um fato? É explicável 100% na genética? Não. Nós sabemos que muitas coisas são genéticas, elas vão, gerando e trazendo. Mas isso é uma explicação para todas as deficiências? Não, não é. Mas o que eu sei é que não existe espíritos imperfeitos. Não tem, não há. Deus não cria espíritos imperfeitos. Então Deus também não te vê corpo apenas. Aliás, Deus vê o espírito que Ele colocou dentro de você, porque Ele é espírito. E isso está perfeitamente perfeito. Você foi criado para um propósito. O teu espírito está perfeito. Então tá tudo certo. Entende? Como a maneira da gente ver a vida e as pessoas não é pela ótica de Deus, mas a gente deveria ver, a gente vê pela ótica carnal, mas nós deveríamos começar a enxergar a vida e as pessoas pela ótica de Deus. E a ótica de Deus é que não existe espíritos imperfeitos, espíritos com defeitos. Ele cria espíritos perfeitos. Nós somos imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança não é física. É espiritual. O teu espírito é perfeitamente sadio, é perfeitamente pleno, entendeu? Mas o meu espírito nasce morto. É, verdade. Mas ele vive assim que ele conhece Jesus. E ele é pleno. É um novo homem, é um novo espírito. Tá inteirinho. Esse eu que existe dentro de você é um espírito. Entende? E esse eu que existe dentro de você é perfeito. É perfeito. É a imagem e semelhança do Criador. Teu espírito não é imperfeito. Imperfeito é os seus sentimentos, é as suas emoções, é a matéria. Tá? Então, quando esse espírito conhece Jesus, ele tá prontinho para ir para a glória. Tá perfeitinho, bonitinho. Mas aí ele tem que lidar com a sua alma, que é os seus sentimentos, as suas emoções. Geralmente a nossa matéria, nosso corpo. Oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Nossa matéria, nosso corpo. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê isso aqui, ó. Claro que Ele enxerga porque Ele sabe que existe. Mas não é isso que Ele olha. Ele olha o teu espírito. E o teu espírito é perfeito. É perfeito. Ele criou perfeitamente perfeito, tá? Então, nós precisamos começar a olhar para nós mesmos, com os olhos do Senhor, com o jeito que Ele nos vê, a maneira como Ele nos enxerga. E Ele não nos enxerga incapacitados, doentes, fracos. Ele nos enxerga corajosos, destemidos,
perfeito em espírito, com a capacidade de amar, com a capacidade de se dominar. Nós precisamos olhar como Deus nos vê, enxergar através da ótica dele. E a ótica dele tá aqui, ó. Tá? Então, nós não sabemos de fato porque crianças, né, que todo mundo nasce criança, vêm com defeitos, transtornos, deficiências, não sabemos. Mas nós podemos entender que esse defeito já começou no pecado. Nossa matéria já vem com defeito, que é o próprio pecado. Então, dali surge doenças, surge todo tipo de miséria, surge todo tipo de fome, guerras, né, maldade que está no ser humano. Dali surgem muitas coisas, e eu creio que as deficiências também podem ter surgido dali, né, dessa genética corrompida. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, o meu filho que tem autismo, assim como o seu que possa ser deficiente ou então não, ele tem um propósito. E ele vai cumprir esse propósito, ele sabendo disso ou não, porque ele pode sentir. Eles podem sentir Deus. Davi tem uma inocência tão grande que se você perguntar para ele sobre Deus, ele até falou no aniversário dele: filho, o que você quer? Né? Faz um pedido. Eu só quero Deus. Entende? Como é tão... O espírito tá tão alinhado, sabe, com Deus, tá tão assim na fonte. Entende? Então, é isso, é a gente entender como Deus nos vê. Deus nos vê perfeitos, nós temos um propósito, todas as pessoas têm, e é assim que a gente deve olhar pra gente, tá? Então, ó, Davi deixou o plano perfeito, assim como Deus deixou o plano perfeito, nosso espírito, perfeitamente perfeito, imagem e semelhança dele, tá? Então, ó, tudo que está, o rei Davi disse: tudo que está nestas plantas foi escrito de acordo com a instrução que o Senhor me deu, explicando tudo como deve ser feito. E disse ao seu filho Salomão: seja forte e corajoso. Essa palavra saiu nas primícias. Seja forte e corajoso, e mãos à obra, ou seja, vá trabalhar. Não desanime, nem tenha medo, pois o Senhor, meu Deus, estará com você. Ele não o abandonará, mas ficará com você até terminar todas as obras da construção do templo. Os sacerdotes e os levitas foram escalados para cuidar do serviço do templo. Trabalhadores que sabem fazer todo tipo de serviço estão prontos a ajudá-lo, e todo o povo e os seus líderes estão às suas ordens. Ou seja, filho, você tem tudo, se vira, vambora. Entendeu? É nesse ritmo, Deus está falando, ó. Você tem tudo, agora, ó, bora trabalhar. Entendeu? Em Mateus 28, 20 vai falar assim: e ensinando-os a obedecer em tudo que tenha ordenado a vocês. Então nós precisamos cumprir aquilo que Deus manda. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É Jesus falando para nós. Lembrem-se disso: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Precisa de mais alguma coisa? Não, né? Jesus está conosco, então mãos à obra, tá? Deus abençoe vocês, bom dia, fiquem firmes, Deus é bom, Ele é maravilhoso, e tudo, absolutamente tudo que acontecer na sua vida, seja de bom ou de ruim, seja obstáculos ou não, sejam pessoas fazendo algo contra você ou não, tudo vai cooperar para o seu bem. Absolutamente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, tudo vai cooperar para o seu bem. Tá bom? Deus abençoe vocês. Bom dia. Até amanhã, hein? Fiquem com Deus, porque com Deus é sempre melhor. Tchau.